Quero convidar você a ficar em pé agora em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo número 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu gostaria que você prestasse atenção. Você que está em casa também, fique em pé, né? É uma forma da gente prestar atenção, né? Ficar atento à palavra de Deus. E vamos estar lendo aqui, e preste atenção aí na palavra de Deus. Diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicares os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Feche os olhos. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Senhor, nós sabemos que a tua palavra, ela é eterna. Tu és fiel às tuas promessas. As mesmas promessas que estão aqui contidas para o teu povo Israel, são promessas para nossas vidas. Nós somos o teu Israel. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha nos abençoar. Fala ao meu coração, ó Deus, me dá sabedoria, inteligência e unção para que eu possa transmitir o teu recado ao teu povo. Senhor, nós estamos aí entrando em mais um ano, ó Deus, e
quantas vezes as expectativas são negativas, quantas vezes, Senhor, ficamos temerosos quanto ao futuro, aos acontecimentos, que vai acontecer, ó Pai, mas uma coisa nós sabemos, Tu estás à nossa frente, ó Deus, fala ao nosso coração, tem misericórdia, dá inteligência ao Teu povo, sabedoria para entender o Teu recado. Eu repreendo deste ambiente, Senhor, não só desse lugar aqui, ó Pai, mas onde a Tua palavra chegar agora, que haja quietude nos corações, todo espírito de confusão, de distração, nós repreendemos no nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, fala-nos, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Ao sair do Egito, o povo de Israel, ele peregrinou durante 40 anos no deserto, e aqui, eles estavam prestes já a entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para o seu povo, e Moisés começa a fazer uma repetição das leis, daquilo que Deus tinha ordenado, aquilo que Deus queria do seu povo, aquilo que Deus queria fazer com o seu povo, as bênçãos prometidas. Então Moisés começa a expor, e esse livro de Deuteronômio é um livro lindíssimo, que ele fala profundamente ao nosso coração, porque essa palavra não foi ali apenas para o povo de Israel, mas ela é uma palavra para nós, porque a palavra do Senhor, ela vai gerando em nós a cada dia, né, fé, nós começamos a entender melhor o nosso Deus, como Ele age, o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer fazer na nossa história, o que Ele quer fazer na nossa família, na nossa igreja, enfim, o que Deus pensa sobre nós. E nós temos uma convicção no nosso coração, que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem, os pensamentos de Deus são pensamentos para o nosso benefício, até mesmo quando eles estavam passando ali por toda aquela situação do deserto, Deus estava trabalhando na vida do seu povo, para que eles pudessem usufruir da terra e ser grandemente abençoado ali na terra. Eu acho interessante que ele começa no capítulo 8, né? E no versículo 2 ele diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto desses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E no versículo anterior, primeiro ele diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Na verdade, o que Deus estava falando através de Moisés, estava querendo inculcar na mente do seu povo, é trazer à memória deles aquilo que Deus queria fazer. E eu acredito que essa palavra é exatamente para isso, para trazer à nossa memória o que Deus quer da gente, o que Deus quer fazer. E o deserto, ele mostra quem somos. O deserto mostra quem somos. A provação, na verdade o deserto é o símbolo da provação. A provação, ela vai mostrar quem somos. Essa é a realidade. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que é trazida à memória do povo de Israel e é trazida à nossa memória é que as provações vão mostrar exatamente quem somos, né? O versículo 2 que nós lemos, né? Já lemos, e o versículo 3 diz o seguinte: ele te humilhou e te deixou ter fome. Olha que bem, olha que Deus, foi Deus que deixou, foi Deus que deixou. Ele te humilhou e deixou ter fome,
e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando Deus nos coloca no deserto, Ele trabalha na nossa vida de tal forma que nós mostramos realmente quem somos. Quem somos? Porque o objetivo de Deus, assim como Jesus citou esse versículo, né, que é não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O objetivo de Deus é trabalhar o nosso coração com a sua palavra, é mostrar que aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele falou, Ele cumpre nas nossas vidas. E muitas vezes nós temos que passar pelo deserto para mostrar realmente quem somos. O deserto, ele faz o seguinte, ele tira o melhor e o pior de nós. Essa é a verdade. Quando nós estamos passando pelo deserto, tem gente que vai murmurar, tem gente que vai reclamar com Deus, tem gente que vai falar que Deus nem existe, tem gente que vai falar que Deus me abandonou, porque ele não entendeu quem é Deus, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só. Ele trabalha o melhor e o pior da gente. Nós mostramos quem somos, não é nos momentos de festa, nos momentos de vitória, nos momentos de bênção, não é nesse momento. Nós mostramos quem somos, se servimos ou não a Deus, se glorificamos ou não a Deus, é exatamente nos momentos onde nós estamos passando pelos desertos. Não é fácil, não é fácil. No momento que você está angustiado, que você está vivendo um problema, uma situação muito difícil, e você glorificar a Deus. Mesmo assim, você fala assim: Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Não sei porque que eu estou no meio desse deserto, mas eu sei que no final o Senhor vai trabalhar na minha vida. No final eu vou sair dessa situação melhor. Foi assim com o povo de Israel. Quando eles entraram aqui, já não era o mesmo povo, porque boa parte daquele povo tinha morrido já no deserto. Aqueles que murmuraram, aqueles que ficaram lamentando contra Deus, aqueles que ficaram medrosos, aqueles que não tiveram fé, eles foram parando pelo caminho, porque o deserto ele faz isso, tira o pior e o melhor da gente. Você pode ter certeza que Moisés saiu melhor dessa situação, Josué saiu muito melhor, Caleb saiu muito melhor, e muitos daqueles que estavam ali saíram muito melhor, porque o deserto ele faz isso, ele mostra exatamente quem somos, né? O homem que é fiel a Deus, ele não serve a Deus apenas pelo que Deus dá para ele, pela vida boa que Deus está dando. Ele serve a Deus em qualquer situação. Nos desertos, ele glorifica o nome do Senhor. É fácil? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é o Senhor nos trabalhando com a nossa vida. Eu sei que muitos aqui já passaram por desertos, e Deus tirou, espero que o melhor de você. Você saiu mais fortalecido, você saiu mais convicto que Deus é real, você teve experiências marcantes com Deus. Muitos viram anjos, às vezes anjos espirituais sim, mas às vezes anjos de carne. Porque o deserto é
é um lugar onde Deus trabalha a nossa vida e mostra quem somos. Aqui, Deus trabalhou com o seu povo. E Moisés, ao falar aqui, ele falou: olha, foi Deus que nos humilhou. Nos momentos que passamos fome, foi Deus que permitiu, para ver o que estava dentro do nosso coração. O momento que veio aquela situação difícil, os inimigos se levantaram, Ele queria ver o que estava no nosso coração. Deus está o tempo todo trabalhando. Nós não entendemos muitas situações. Um ano difícil, de perdas, mas um ano de muitos ganhos. Quem se apegou a Deus, passou por o ano e entra em 2021 mais fortalecido, mais cheio de fé, mais firme nas promessas de Deus, mais corajoso, porque é isso que Deus quer da gente. Deus está trabalhando. Eu não sei, talvez você esteja passando por um deserto hoje, e eu quero te dizer: glorifique o nome do Senhor. É nesses momentos, glorificando, é que a gente sente a presença de Deus como poucas vezes a gente sente. E a gente aprende que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Que Ele prometeu, Ele cumpre nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto aí, que Moisés traz à memória do povo, que o deserto, a provação, mostra quem somos. Segundo, nós temos que ter gratidão pelas coisas que temos e não murmuração pelas que não temos. Outro ensinamento que Moisés ensina aqui, o versículo 4, ele diz o seguinte: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Você já parou para perceber que a gente nunca olha para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e só questionamos aquilo que Ele ainda não fez e murmuramos? Aqui Moisés chama a atenção deles e fala: olha, vocês não perceberam não, que durante 40 anos vocês andaram com a mesma roupa e ela não se envelheceu? Vocês andaram com as mesmas sandálias e não deu calo no pé, não inchou os seus pés? Eles andaram tanto tempo no deserto, tantos anos no deserto, mas eles não perceberam, muitas vezes, a proteção de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus para com eles. Eles não perceberam. E quantas vezes nós também não percebemos, nós não reconhecemos a proteção de Deus, nós não agradecemos pelo carro que não quebrou, pela geladeira que não queimou, pela comida que nós temos ali diariamente. Só nos lembramos daquilo que ainda não temos.
Pensa bem, você andar no deserto 40 anos, 40 anos. Tem adolescente aqui que nem imagina isso, que estão 12, 13, 14, 15. Nem imagina, 40 anos no deserto, sol escaldante, roupinha ali, e a roupa não desgastava, não desbotava, não acabava. Eles não percebiam que o maná estava caindo todo dia. E o maná não tem caído na nossa mesa todo dia. Todos os dias Deus põe a comida na nossa mesa. Nós temos o que vestir. Nós temos o cuidado de Deus. Quando as coisas se apertam, a primeira coisa que a gente faz, e nós sabemos disso porque no início do ano, muitos aqui passaram por situações assim. O que eu vou fazer? Perdi meu emprego, perdi os negócios, a economia vai parar. E eu tenho convicção que aqueles que são fiéis a Deus, que obedecem os seus mandamentos, como está escrito aqui, não faltou o pão, não faltou o que vestir, porque Deus supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É um desafio. A vida cristã é um desafio. Eu me lembro quando eu casei, situação muito difícil, muito aperto, de muito aperto. Nós nos casamos bem jovens, eu e a Georgia, e a primeira coisa que eu fiz, eu falei: Senhor, peguei minha televisão, minha geladeira, orei e falei assim: não pode estragar, abençoa essa televisão, essa geladeira. A geladeira eu tive que dar para os outros, 20 e tantos anos, sem estragar. Até arrependi, podia ter pedido só 15 anos, ficou a geladeira, George até ficou triste da geladeira não estragar lá. A televisão, até pouco tempo tinha aquela televisão lá em casa. É Deus cuidando das nossas coisas. Quando você compra um carro, você ora por ele: Senhor, guarda esse carro de acidente, guarda de estragar. Ore pelas suas coisas, agradeça ao Senhor pelo que você tem. É isso. Nós, às vezes, nós estamos vendo o maná caindo do céu e reclamando da carne, como o povo de Israel. Nós reclamando do pepino, da cebola que eles comiam no Egito, e comendo maná, caindo maná do céu. Fico imaginando, devia ser muito gostoso, e eles reclamando. Às vezes a gente está trocando um prato de lentilhas, como Esaú fica reclamando: eu queria um prato de lentilhas, e ele tinha a bênção de Deus, tudo era dele praticamente. Reclamamos de algumas coisas, murmuramos, e sendo que nós só precisamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero a bênção de Deus, porque quem tem a bênção de Deus tem tudo. Quem tem a bênção de Deus é porque tem Jesus, e com Jesus nós temos tudo. Todas as nossas necessidades são supridas em Jesus. Às vezes a gente não agradece por coisas tão pequenas, pelo oxigênio.
Vi a Geórgia com dificuldade para respirar. E alguns aqui também passaram por isso, pelo Covid, com aquela dificuldade para respirar. Agora, toda hora que eu respiro, eu falo, Senhor, louvado seja o Senhor pelo oxigênio, eu respiro. Eu respiro. Mais um dia que Deus me deu. Mais um dia de vida. Então, vamos ter gratidão pelas coisas que nós temos. E parar de murmurar pelas coisas que ainda não temos, que Deus pode dar, mas Ele vai dar no momento certo, no tempo dEle. Mas agradeça, seja grato ao Senhor, grato pela família, grato pela profissão, grato por estudar, ter uma escola para estudar. Quantas vezes a gente reclama, nosso Deus, meninos aí, tem que ir para a escola, esse ano todo sem escola, que saudade da escola, que saudade da escola as crianças estão tendo, os adolescentes, todo mundo. Quanta coisa, nós vamos passar a agradecer, porque nós temos gratidão. Moisés queria ensinar gratidão. Terceiro e último tópico que Moisés quis trazer à memória ao povo de Israel, e nós temos que tomar também isso na nossa vida: não tome a honra que pertence a Deus. Não tome a honra que pertence a Deus. Versículo 17 e 18 diz o seguinte: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O que Moisés trouxe à memória deles ali? Porque é uma tendência nossa. Eu consegui, eu sou inteligente, eu adquiri com o meu braço forte, eu posso, eu sou capaz, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Essa é a tendência do ser humano, essa é a nossa tendência. E que Deus fala com eles: olha, quando vocês entrarem naquela terra, se vocês tiverem casas, se vocês tiverem riquezas, se vocês tiverem bens, não digam, foi o meu braço, porque não foi o braço de vocês, não. Foi eu que dei todas as coisas. Essa terra, vocês estão entrando, cidades fortificadas, plantações já plantadas, tudo sou eu que estou dando a vocês. Eu quero, Deus estava dizendo para eles, eu quero que vocês entendam isso, que eu sou quem tem força, eu sou o dono da terra, eu sou o dono do ouro e da prata, eu é que determino todas as coisas. Quantas vezes nós somos soberbos, achamos que conseguimos porque nós somos alguma coisa, e nós vemos esse erro se repetir desde o céu, quando Satanás, que era anjo de luz, anjo poderoso, luminoso, lindo, e ele quis ser superior a Deus, ele se elevou, seu coração se elevou, a Bíblia nos fala sobre isso, e por isso ele caiu, levando 1/3 dos anjos.
causa da soberba, de querer ser independente de Deus. E assim também não foi conosco no Éden. Adão e Eva caíram exatamente porque Satanás da mesma forma tenta enganá-los. Se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter o conhecimento igual a Deus. E assim o ser humano vai brincando de querer ser Deus, de querer ser o dono do seu nariz, de ser independente de Deus e dizer: eu conquistei, foi com o meu braço. Quando nós vamos aprender que todo dom, toda inteligência, toda riqueza vem de Deus? Se você tem alguma coisa, você é apenas um mordomo daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Nosso entendimento devia ser como o de Davi, né? Quando ele vai levar parte do seu tesouro pessoal para a construção do templo, depois de exaltar a Deus, falar: Senhor, Tu és poderoso, o Senhor tem toda a força, o Senhor é eterno. E depois ele diz: quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Tudo vem de Ti, Senhor, das Tuas mãos te damos. Somos peregrinos nessa terra como os nossos pais. Nós passamos. Entendimento perfeito de quem é Deus e quem somos nós. Por isso Jesus foi o grande vencedor, porque a palavra de Deus nos diz que Ele, sendo Deus, Ele se aniquilou em forma de homem, de servo, e enfrentou a morte de cruz, maldito. Ele se fez maldito, e por isso Deus o exaltou sobre todo nome. Não há nenhum nome que seja como o de Jesus. E Jesus Cristo nos ensinou que nós deveríamos ser como crianças. Crianças quer dizer infantis? Não. No sentido de ser dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Amanhã eu vou acordar e eu quero, ao trabalhar, ser dependente de Deus. Depois de amanhã, dependente de Deus. Eu quero ser uma criança agarrada na perna do meu pai o tempo todo, dependente dele, para dizer para ele: Senhor, se o Senhor não for me ajudar a vencer os leões, se o Senhor não for à minha frente, eu não saio do lugar, como Moisés falou. Quando Deus falou: olha, eu vou mandar o anjo. Não, anjo não. Eu só saio desse lugar, meu Deus, se o Senhor for com a gente. Se o Senhor não for com a gente, eu não saio. Eu só ando nessa terra se o Senhor for com a gente. Esse deve ser o sentido. E é o que Deus, através de Moisés, estava querendo trazer à memória do seu povo. Queria que todos o honrassem, porque a honra, a glória, a força, o poder, a riqueza, a eternidade pertence ao nosso Deus. Então,
Vamos começar um ano diferente, trazendo a nossa memória, que mesmo que você passe por uma provação, é na provação que nós vamos mostrar quem somos de verdade. E nós precisamos passar pelas provações, que elas sejam breves, que elas tragam um fruto na nossa vida, que elas nos coloquem em um outro patamar. Passar pela prova e continuar repetindo um ano é burrice. Nós temos que passar pela prova e passar para a próxima etapa. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, é que nós vamos batalhando e tendo as vitórias. Gratidão pelas coisas que temos. Seja grato. Olha o que Deus fez na sua vida esse ano. Quantas bênçãos, quantas vitórias. Você passou com as vestes, mesmas vestes, no sentido espiritual, e os seus pés não incharam. E honra e glória sempre ao nosso Deus. Queria que você ficasse em pé, fechasse seus olhos. Você que também está em casa, fique em pé neste momento. Coloque a mão no coração. Fale com Deus agora. É você com Deus. Fale com o Senhor. Senhor, eu entendo muitas vezes os desertos que eu estou passando. Vai passar, meu irmão. Vai passar. O deserto passa. Mas como é que você passou? Quem você se tornou? O deserto mostra quem somos de verdade. Tira o nosso melhor e o nosso pior. Gratidão pelas coisas que temos. Será que você parou para pensar? Você está com saúde, você venceu um ano, você foi sustentado, Deus tem te dado um trabalho. Ore no seu trabalho, agradeça porque você tem um trabalho, agradeça pelo oxigênio, agradeça pela família. E jamais tome a honra que pertence a Deus. Não foi com o meu braço, não foi com a minha força, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ele que capacita, é Ele que fortalece, é Ele que dá inteligência, é Ele que abre novas portas. Ao Senhor honra e glória. Eu queria orar agora com você. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Quantas vezes, Senhor, somos soberbos, somos presunçosos, achamos, Senhor, que a nossa força, a nossa capacidade é o que nós fizemos. Ó Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. Senhor, tudo vem do Senhor.
Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. Nós estamos aqui nessa noite para dizer isso, Senhor. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. E nós te agradecemos, Senhor, pela bênção do sustento, da proteção, do cuidado. Ó Deus, se nós estamos aqui hoje de pé, vivos, porque o Senhor cuidou da gente. O Senhor esteve ao nosso lado. O Senhor esteve sempre ali em ponta à frente. E nós somos gratos, Senhor. Ó Deus, não é fácil, Senhor, passar pelo deserto. Não é fácil. Mas, Senhor, que bom que o Senhor passou com a gente. Que bom que o Senhor está ao nosso lado. Que bom, Senhor, que o Senhor estava trabalhando no nosso coração para tirar o melhor da gente, para nos tornar pessoas melhores, mais humildes, mais quebrantadas, mais firmes, mais corajosas, mais confiantes, mais cheios de fé. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, eu não sei qual é o deserto que meus irmãos estão passando, quem está me ouvindo está passando, mas, Senhor, que seja breve, que o Senhor passe, e que eles possam sair do outro lado, vitoriosos, abençoados, ó Deus, glorificando o Teu nome, vendo o cuidado que o Senhor teve, porque o Senhor cuida de detalhes de tudo, quando nós estamos passando no deserto. O Senhor cuidou do Seu povo, colocando a nuvem, quando o calor era escaldante, a coluna de fogo, quando havia frio, o maná do céu, quando não tinha nada o que comer, a água que saiu da rocha. Ó Deus, que cuidado, Senhor. Ah, Senhor, como o Senhor trabalhou naquele povo, continua trabalhando no Teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, possamos sair deste lugar, Senhor, com uma dimensão espiritual diferente, que durante essa semana possamos ler e reler esse capítulo, Senhor, impregnar com essa palavra o nosso coração, para a gente, Senhor, passar por um ano vitorioso, um ano abençoado, um ano onde o Teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas. Ó Deus, aqueles que ainda não Te conhecem, que estão ouvindo essa mensagem, toca no coração, salva, ó Deus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, nós pedimos pela nossa semana, que seja uma semana vitoriosa, abençoada, Senhor, que possamos nos sentir guardados pelo Senhor. Senhor, eu sei que algumas pessoas já estão viajando, outros viajarão. Guarda, Senhor, nas estradas, repreendo todo o mal, todo espírito maligno que queira roubar as suas vidas, trazendo acidentes. Senhor, que sejam dias de descanso, Senhor, dias de refrigério, dia de renovo, dia de glorificação do Teu nome, onde nós estivermos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar neste lugar. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por cada irmão aqui presente, aqueles que estão nas suas casas. Abençoa cada lar representado, ó Deus, e que o Senhor esteja indo, Senhor, à nossa frente. Nós precisamos da Tua bênção, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, e eu Te agradeço por tudo, pelas vitórias e pelas bênçãos que teremos durante essa semana, em nome de Jesus, amém.